Nós vamos para a palavra de Deus, pessoal. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14, tá? Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então, aqui diz a palavra que pelo poder do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Deixa eu falar algo para você. Quando você tem o Espírito Santo, ele vai te dirigir. E ele vai te dirigir segundo o propósito dele, segundo o querer dele. E quando ele te levar, você vai sentir aquela paz, aquela alegria, aquele fluir. Você vai sentir liberdade no Espírito. Porque quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós estamos na virtude do Espírito, nós estamos no poder do Espírito. Então, a liberdade, não há opressão. Agora, quando Jesus nos leva a certos lugares, quando o Espírito Santo nos leva a certos lugares, você pode ter certeza que ali tem um propósito de libertação, de cura e de salvação. Às vezes até mesmo no momento de provação, mas a vitória é certa por causa da unção do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que fez Jesus voltar para a Galileia, porque Jesus tinha um propósito. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Ele sabe o melhor lugar para você, ele sabe onde te colocar, ele sabe o que fazer, aonde ele te dirigir, ele sabe fazer a coisa. Ele é o Deus glorioso e maravilhoso. Então você precisa entender isso. Vá na virtude, vá na unção. Vai ter liberdade, vai ter cura, vai ter maravilhas para a glória de Deus. E continuando diz: Então pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aqui diz a palavra que a fama de Jesus correu por todas aquelas terras, por todas aquelas regiões. As boas notícias a respeito de Cristo se espalhou naquela região, naquela cidade. Oh, louvado seja Deus, que nos dias de hoje não é diferente, que você seja um instrumento da fama de Cristo, que você seja um vaso de fama do nosso Rei Jesus. Porque quando as pessoas olharem para você, as pessoas vão dizer: aquela pessoa é de Jesus, aquela pessoa é diferente, ela já esteve com Cristo, ela andou com Cristo, o falar dela é diferente, o pensamento dela é diferente, a atitude dela é diferente. Oh, irmãos, quando isso é manifestado em nossas vidas, quando deixamos os frutos do Espírito fluir em nossas vidas, é a fama de Jesus que está sendo propagada. Oh, glória a Deus! Quando também somos usados por Deus para orar, interceder, curar, expulsar demônios. Oh, irmãos, isso é Jesus através de nós. E ele será glorificado, ele será exaltado. Que assim seja, em nome de Jesus. Seja esse instrumento de bênçãos, seja esse instrumento da fama de Cristo, seja onde quer que você esteja. As pessoas vão dizer: não, não fale isso na frente dessa pessoa, ela é crente, essa pessoa é diferente. Não fala assim dessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa muito boa, uma pessoa que respeita, uma pessoa que ama. É a fama de Cristo. Mesmo se você for perseguido, as pessoas vão saber: não, está perseguindo, estão caluniando, mas eu conheço aquela pessoa por causa da fama de Cristo que está em você, ele está em você. Você é uma pessoa preciosa. Leve essa fama de Cristo. Seja esse instrumento de Cristo onde quer que você pisar, onde estiver as plantas dos seus pés. E continua dizendo assim, versículo 15: E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Ele ensinava nas sinagogas. E o que era essa sinagoga? Vamos entender o que era a sinagoga. Era a igreja dos judeus. Então Jesus, nós vamos ler daqui a pouco, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados, onde o povo de Deus ali se reunia para ouvir a lei, para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus já era instrumento ali ministrando a palavra.
E as pessoas, irmãos, o exaltaram, o elogiavam, o louvaram. Irmãos, como é bom ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Jesus, não tem como você não exaltá-lo. Não tem como você não glorificá-lo. Oh, irmão, Jesus e a sua palavra é digna de toda honra e de toda glória. Porque a palavra de Deus traz refrigério para a alma. A palavra de Deus traz renovo, traz cura, traz libertação. Ela resplandece, é luz a palavra de Deus. Ela é Deus, é o verbo. Oh, aleluia! O verbo é Cristo. Oh, irmãos, como é bom ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos aquela palavra, quando lemos a palavra, nós glorificamos a sua palavra. Ele, por todos, ali na sinagoga, ele era elogiado por todos, não por alguns, porque eles viam que havia algo diferente em Cristo, havia algo de inspirador em Cristo. Era o Espírito Santo fluindo através dele. Já vou falar sobre isto. E continua dizendo: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui diz que o Senhor Jesus, no dia de sábado, ele entrou na sinagoga. E ele já fazia isso, já ministrava, pregava e por todos era elogiado. E aqui diz a palavra de Deus que ele tinha um costume de ir à sinagoga, ele tinha um costume de ir à igreja. Tem muitas pessoas que dizem assim: não precisa não, eu busco a Deus em casa mesmo. Não, alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. A não ser se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, ou a pessoa está orando, buscando uma direção de Deus, mas é muito importante os irmãos estarem em comunhão, onde as pessoas estão ali reunidas para ouvir a palavra de Deus, e a pessoa precisa estar onde se sente bem, ela tem que se sentir bem na casa de Deus ali, orando, louvando, ministrando em comunhão. Isso é glorioso, isso é tremendo. Por isso que é importante a pessoa fazer visitas, até ela se identificar. Não, aqui eu me identifiquei, aqui eu vou ficar. Por isso que a diversidade de ministérios. A pessoa precisa estar onde ela se identifica, onde ela se sente realizada para a glória de Deus, onde vai ser um instrumento de Deus, onde vai congregar, onde Deus vai operar. Isso é muito importante. E continua dizendo: ele se levantou para ler. Jesus gostava de ler. Jesus era uma pessoa que examinava as escrituras. Jesus era uma pessoa que constantemente estava ali na palavra. Você se lembra do apóstolo Paulo? Ele disse para Timóteo: traga para mim as minhas escrituras, mas também os meus livros. Irmãos, é importante a gente ler, é importante a gente ter o conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tenha o gosto de ler. Se você não tem um costume, passe a partir de hoje dizer: não, todo dia eu vou ler um capítulo da Bíblia, 2 capítulos. Não sei, Deus vai te dirigir, mas isso vai te fazer tão bem. Ou vai ser algo glorioso, tremendo. Você vai ter bagagem. Deus vai poder te usar poderosamente na hora que alguém precisar de uma palavra. O Espírito Santo vai lembrar você. Aquela palavra vai sair ungida dos teus lábios e vai tocar aquela pessoa. E continua dizendo: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Já eu continuo, mas aqui tem uma revelação tremenda. Jesus pegou o livro do profeta Isaías e disse: está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus vai falar que essa escritura se cumpriu na vida dele. Ei, presta atenção quando Deus falar com você. Aquela palavra que Deus falou com você irá se cumprir na sua vida. No nome santo de Jesus. Aqui, essa escritura que ele leu está no livro de Isaías, capítulo 61. E foi mais ou menos escrito no livro de Isaías antes da vinda de Cristo, uns 800 anos. Mas a profecia se cumpriu. Quando Deus te deu uma palavra, uma profecia, uma palavra, irmãos, vai se cumprir em nome de Jesus aquela promessa. Você precisa crer e acreditar. E Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Ei,
quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo, irmãos, ele se tornou ali habitação do próprio Deus. Presta atenção que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele veio como homem. Ali está mostrando que o Espírito Santo agora poderia vir, e não somente em Cristo. Jesus até falou para os discípulos: vocês podem ser batizados no batismo que eu sou batizado. Ele falou: podemos. E isto aconteceu no dia de Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então toda pessoa que aceitar Cristo, ela recebe o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, louvado seja Deus. Você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. E Jesus quer te batizar com o Espírito Santo, quer te ungir. Se porventura você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ele quer ungir você. E através de você fazer coisas gloriosas, coisas tremendas. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, que a unção despedaça todo o jugo. Essa unção que veio sobre Cristo, na pessoa do Espírito Santo, fez Jesus fazer proezas e maravilhas. O Espírito Santo na vida do crente, irmãos, é para impactar mesmo, onde quer que a pessoa esteja. O Espírito Santo quer manifestar o poder dele através da pessoa. Acredite que você tem um Espírito Santo, que ele está com você, que você é de Jesus. Acredite. Por que você foi ungido com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está sobre você. Olha aqui, diz aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito Santo de Deus está sobre você. E o Espírito Santo te capacita a evangelizar. É claro que tem um ministério de evangelista, é verdade, mas isso não quer dizer que você não possa ser usado por Deus para falar de Cristo, para falar de Jesus. E é o Espírito Santo que vai colocar a palavra na sua boca na hora certa, no momento certo. Ele vai usar você. Em nome de Jesus, não tenha medo de falar quando ele colocar a palavra na sua boca. Você vai alcançar vidas, você vai semear a semente da palavra, do evangelho. E vidas irão ouvir a palavra, a semente vai ficar. O Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa através dessa semente. Em nome de Jesus. Olha, o Espírito Santo está sobre você também. Para quê? Para curar os quebrantados de coração. Tem muita gente com o coração quebrantado. Tem muita gente moído, irmãos. Tem muita gente decepcionado, frustrado, com o coração ferido. E o Espírito Santo está sobre nós para ajudar essas pessoas. Seja esse instrumento. Em nome de Jesus, deixe que o Espírito Santo, através de você, venha curar os quebrantados de coração, os tristes, os desalentados, os deprimidos. Deus quer fazer essa obra através de você. E diz mais também, olha que coisa tremenda, apregoar liberdade aos cativos. Ei, tem muita gente presa espiritualmente por um pecado, por um vício. Tem muita gente presa, escrava do homem na mente. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo está sobre você para você apregoar liberdade para essa pessoa. Dizer para ela que ela é livre em Cristo, que Jesus tem o poder de libertá-la, que Jesus tem o poder de libertá-la desse cativeiro, que Jesus pode tirá-la dessa situação. Tem muita gente presa pelo vício, pela coisa errada. E você é esse instrumento. Em o nome de Jesus. Deixe ele te usar. Deixe ele te usar. Você vai ajudar muita gente. Creia que você pode fazer o que Jesus fez. Ele disse: na verdade te digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, até maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedirdes, determinardes, em meu nome eu farei. Outra coisa, por que o Espírito Santo está sobre mim, está sobre você, para dar vistas aos cegos? Irmãos, o Espírito Santo está sobre você para abrir os olhos daquelas pessoas que foram cegas por Satanás. A Bíblia diz que o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. Então você é um instrumento de Deus para abrir os olhos dessa pessoa. Deus vai te mostrar
algo a respeito daquela pessoa. Aí você vai lá, ora e dá uma palavra em nome de Jesus. Mas também, literalmente, Deus pode te usar para curar um cego. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Deus pode, de repente, o mover do Espírito Santo, o dom de operação de maravilhas, os dons de curar, esteja operando na sua vida naquele momento para curar um cego. Eu falo que isso já aconteceu comigo. Isso pode acontecer com você. O Espírito Santo quer te usar, não importa quem é você. Ah, alguém diz, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não tenho ministério. Mas você tem a unção do Espírito. Você tem Jesus. E quando Ele quiser e você der liberdade, Ele vai fazer obras maravilhosas através da sua vida. Porque Ele não olhou para a nossa capacidade. A nossa capacidade vem da unção do Espírito Santo. Vem do Deus Todo-Poderoso. E além disso, Ele diz também a pôr em liberdade os oprimidos. Olha que coisa gloriosa, o Espírito Santo está sobre nós para pôr em liberdade os oprimidos. Você se lembra de uma mulher que andava há muitos anos encurvada? Ela andava encurvada e não podia se endireitar. E a Bíblia diz que Jesus chamou aquela mulher e a libertou daquela opressão, porque Satanás a mantinha presa através daquela opressão. Irmãos, tem muita gente oprimida por Satanás. E nós temos o Espírito Santo para ajudar essas pessoas, para orar por essas pessoas, para impor as mãos sobre essas pessoas. Em o nome de Jesus. Claro que nós não vamos sair impondo as mãos precipitadamente. Não, não é isso que a palavra diz, mas daquela pessoa que aceita a imposição de mãos e a gente ora para que Deus abençoe. Creia que vai sair unção das suas mãos, porque o Espírito Santo está sobre você. Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher oprimida e a libertou daquela opressão. Jesus disse que Deus ungiu com o Espírito Santo e com virtude para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro, falando a respeito de Cristo. E você também foi ungido para isso. Você tem essa capacidade, você tem esse poder para fazer essa obra. Ou se você conhece alguém que está sendo oprimido pelo maligno, tem uma vida oprimida no seu casamento, ou na sua casa, no seu lar, ou não importa onde seja, uma opressão maligna através de uma doença, através de um mal, uma opressão financeira, use o poder de Deus, use o nome de Jesus e faça a obra. E diz mais, anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, glória a Deus, o ano aceitável do Senhor. Esse ano é o da graça, é o da salvação. E Jesus anunciou a salvação para muita gente. E nós também temos o Espírito Santo para falar do amor de Deus. Ele enviou Jesus para salvar. Quantas pessoas não estão querendo ouvir essa boa notícia? Tem muitas pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, que estão oprimidas, que precisam ouvir de Cristo. Pessoas que estão desviadas e deixar o Espírito Santo através de nós fluir com a sua graça, com a sua palavra. Ou nós devemos até orar, Deus, me dê uma palavra, me dê sabedoria para ganhar aquela pessoa. Me dê, Senhor. E Deus vai colocar sabedoria, vai dar direções. Deus é bom. Tem muita gente que precisa conhecer a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Porque Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí diz, pessoal, agora vai entrar outra parte já já. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Jesus leu aquela passagem bíblica de Isaías, fechou o livro e entregou ao ministro, ao dirigente da sinagoga. E os olhos de todos estavam fitos, os olhos de todos estavam olhando para Cristo, esperando o quê, pessoal? Uma revelação, uma inspiração divina. Eles queriam saber o que Jesus iria falar. Você se lembra que ele ensinava na sinagoga e por todos era louvado? Então eles queriam, porque eles estavam se admirando da doutrina de Jesus. Eles sabiam que a pregação de Cristo havia algo diferente. Aí Jesus fecha o livro. E eles na expectativa de receber aquela palavra inspirada, aquela mensagem. Aí diz a palavra assim. E todos
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus falou: hoje se cumpriu essa escritura em seus ouvidos. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo sobre ele, que era uma promessa de Deus. Ele disse: isso se cumpriu na minha vida. Se a promessa de Deus se cumpriu na vida de Jesus, e você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa conosco? Irmãos, Jesus quer fazer a mesma coisa conosco. Ele quer que a sua promessa se cumpra em nós. A gente só tem que crer, meditar naquela promessa. De vez em quando ir lá nas escrituras onde Deus falou e meditar naquela palavra. Isso te fortalece. E essa profecia vai se cumprir. Mas tem mais coisas aqui que eu quero falar com vocês. Olha o que diz. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Todos se maravilhavam das palavras que Jesus falava. Eu nunca me esqueço, irmãos, do que Jesus já falou ao meu coração. É tão glorioso. Transmite uma paz tão grande. Quando Jesus fala conosco, a gente sente paz. A gente sente uma alegria. Às vezes numa pregação. Oh, irmãos, é tão bom. Até mesmo quando a pregação é de repreensão. Mas no espírito. Ela não te fere, ela não te machuca. Pelo contrário. Ela mexe com as suas estruturas. Quando é uma palavra de exortação. Ela mexe com você e você sabe que precisa fazer uma coisa e melhorar. Porque palavra de acusação quem prega é Satanás. Ele é o acusador. Jesus não. E o povo começou a dar testemunho. Só que aí eles já começaram a falar: mas esse não é o filho de José? Olha o preconceito. Ele não é filho do carpinteiro. A gente conhece ele. A gente conhece as suas irmãs. Você quer ver aqui? Olha o que eles falam. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Não é o filho de José? Outra passagem diz: mas não estão com ele aqui os irmãos e as irmãs? A gente conhece ele. Como que ele agora está falando que essa escritura se cumpriu na vida dele? Preconceito. Você deve conhecer alguém, ou de repente isso aconteceu com você, de ter se convertido, e de repente a pessoa começa a falar do amor de Deus, da graça de Deus. Aí a pessoa fala assim: mas eu conheço você. Agora você quer dar uma de santinho? Agora você quer dar uma de perfeito? Eu sei onde você mora, quem é seu pai. Quem você pensa que é? Isso acontece. E como disse Jesus, o profeta não tem honra na sua própria pátria, nem na sua casa e nem no meio da sua parentela. As pessoas começam a questionar: mas você fazia isso, você fazia aquilo. Então, mas é a velha criatura, eu não faço mais. Então Jesus, ele passou por isso. Eu conheço você é o carpinteiro, você é o filho de José. E você que está dizendo agora que o Espírito Santo agora está sobre você, que você está sendo usado por Deus, que vai curar os enfermos, que vai libertar os oprimidos, vai ganhar os pecadores. Quem você pensa que eu te conheço? Não dê ouvidos para isso, hein? Guarde o seu coração. Importante é a unção que Deus derramou sobre você. E essas pessoas, quando falam isso, é porque não têm entendimento. Você tem que ter misericórdia dessas pessoas. Porque você sabe o que Deus fez na sua vida. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Não o que os outros falam, mas o que Deus fez na sua vida. Da libertação que Ele fez na sua vida. Seja um instrumento de Deus, sim, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para curar, libertar. O que Deus mandar você fazer, vá fazer. Em nome de Jesus. E eu quero chegar numa parte que Jesus começou a falar umas outras coisas. Eu vou ler aqui, são 3 versículos.
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada Elias, senão Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Que Jesus está falando aqui? Que muitas pessoas que eram de Israel não honraram os profetas de Deus, a maioria deles, como deveriam de honrar. Aí ele dá o exemplo aqui de Naamã, que era um estrangeiro e procurou o profeta Eliseu e foi curado. Aí ele cita também aqui a respeito da viúva de Sarepta, que foi curada, que teve o filho ressuscitado, que teve o milagre da prosperidade. E com ele não é diferente. E é interessante o versículo 28 que eu vou ler com você. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Você percebeu que no versículo, eu vou aqui lembrar para vocês, versículo 15, Jesus ensinava na sinagoga, era louvado por todos. Era elogiado por todos. Agora, depois que ele dá essa palavra, as pessoas agora ficaram com raiva dele. Ouvindo essas coisas, se encheram de raiva, de ira. Já aconteceu isso com você? Às vezes você precisa exortar, dar uma palavra com amor, com carinho, e a pessoa se enche de ira. De início a pessoa gostava quando você falava, dava uma palavra, mas quando você vai exortar com amor, com carinho, aí a pessoa se enche de ira, de revolta. Isso aconteceu com Jesus. Ele era louvado por todos. Enquanto ele pregava aquilo que precisava ser pregado, e é muito bom quando você prega bênçãos, é muito bom quando você prega sobre restituição, sobre cura, mas às vezes a pregação é de repreensão. Mas o Pai corrige aquele que ama. Então, quando Jesus começou a ministrar, repreendendo com amor, com carinho, eles não entenderam e se encheram de ira. Mas quem tem um coração quebrantado sabe, não, Deus, eu precisava ouvir essa palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. É como o Zaqueu, diferente do jovem rico. O jovem rico saiu contrariado com a palavra de Cristo. Zaqueu não. Zaqueu se quebrantou. Quando Jesus falou, desce depressa, que me convém pousar na sua casa hoje. E quando ele disse, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus falou, chegou a salvação a esta casa. Quando Jesus nos repreende pela sua palavra, é para o nosso bem. Mas tem gente que não aceita. Eu não estou falando de pregadores autoritários. Não. Estou falando do pregador que prega a palavra. Quantas das vezes o meu pai não me chamou a atenção quando era criança? Filho, é assim, vem cá. E sempre para o bem. Assim Deus é conosco. Jesus, imagine, é o príncipe da paz. Jesus é amor. Então a repreensão de Cristo era gloriosa. Quando os discípulos queriam ser maiores do que outros, ser melhores, Jesus chamou uma criança e falou assim, aquele que quiser ser maior tem que ser que nem essa criança. Ele repreendia com amor, mas eles não aceitavam isso. Se encheram de ira e de raiva. E eu não estou falando daqueles também que levam para o lado pessoal. Não, que não tem unção, é letra. A letra mata. Eu tenho uma mensagem forte que eu já preguei. Eu tenho até gravado no YouTube essa mensagem. O Ministério da Morte. Irmãos, tem muita gente que tem o Ministério da Morte. Está matando muita ovelha. Está sacrificando muitas ovelhas e poupando os lobos. As pessoas precisam ser tratadas com amor. Porque Jesus morreu por nós. Ele provou o seu amor. E aqui, pessoal, diz, presta atenção, olha o versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade.
Expulsaram eles. Expulsaram Jesus da cidade. Por isso que ele falou que o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua cidade, na sua nação. Tem tradução que diz que eles, todos ali, levantando da sinagoga, hein, arrastaram ele. Começaram a arrastar Jesus. Você já viu alguém sendo arrastado? Tem tradução que fala que Jesus foi sendo arrastado para fora, irmãos. Olha que coisa que fizeram com Jesus. Além de expulsar, o arrastaram, arrastando ele, arrastando. Que coisa terrível. Como eu amo Jesus, pessoal. O amor de Cristo, ele me constrange. Eu tenho certeza que constrange você. Olha que o nosso Cristo passou. Sofreu por amor a mim e você. E a palavra dele é maravilhosa. A palavra dele é medicina. A palavra dele cura, restaura, salva. E diz mais. E levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles arrastaram Jesus e foram arrastando ele até o cume do monte, lugar mais alto da montanha, para jogar Jesus no precipício, para matar o nosso Jesus. Que coragem. Pastor, tem gente fazendo isso? Tem. Querendo matar o ministério dos outros. Tem muita gente aí que tem uma capacidade dada pelo Espírito de Deus. Tem muita gente aí que tem habilidade dada por Jesus. Mas estão tentando matar essa pessoa espiritualmente. Estão tentando matar essa pessoa. Porque a pessoa se acha dono da igreja. A pessoa se acha dono da pessoa. E quantas pessoas aí que não estão sofrendo por causa disso? Se tentaram fazer isso com Jesus, não vão fazer isso comigo e com você? Claro que vão fazer. Mas os homens sérios, as mulheres sérias de Deus é diferente, pessoal. Ela ama a alma verdadeiramente. Ela respira almas. Ela quer a salvação das almas. Ela quer o bem das almas. E diz ainda assim, olha. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Uma revelação de Deus para você. Quando as pessoas tentarem te arrastar, tentar te expulsar, usar de autoritarismo, querer te escravizar, passa pelo meio e sai. Sai do meio deles. Você se lembra que Jesus falou, quando você não for bem recebido, sacuda os pés, bata os pés. Isso vai testificar contra eles. Porque não partiu de você. Jesus passou pelo meio deles e saiu, se retirou. Ele não entrou em conflito, não saiu no braço, saiu. Melhor coisa a fazer é sair desse meio em paz e segue o teu caminho que o Espírito Santo vai te dirigir. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Tem muita gente tentando aí matar as pessoas espiritualmente. Tem pessoas que você deve conhecer que mataram a fé dela. Mataram a fé da pessoa. E para a pessoa se levantar, só a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Eu conheço pessoas que tinham amor por Cristo, amor pela palavra. Só que não tinha estrutura certas coisas, mas mataram a fé dela, pessoal. Que tristeza. E a gente que conhece tenta recuperar a pessoa, levantar a pessoa. Porque a gente valoriza almas. Valoriza pessoas. Mas as pessoas não estão nem aí. Também não foi ela que ganhou, não foi ela que cuidou, não foi ela que limpou, não foi ela que atendeu. Que coisa, a ovelha não é nossa, a ovelha é de Cristo. Tem que sair do meio, tem que ficar no meio não. Tem pessoas que querem nos arrastar, nos expulsar para a religiosidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem muita gente tornando para o jugo da servidão. Muita gente. Não volte não, saia do meio deles, diz o Senhor.
O Senhor diz, sai do meio deles, povo meu. Até quando eu ficar sendo escravo aí, sofrendo na mão dessas pessoas, essas pessoas autoritárias, manipuladoras, que tiram proveito, que fica jogando na sua cara, culpa você, mexe com a sua autoestima, mexe com a sua moral, com o seu emocional, com o seu psicológico. Sai dele. Deus é amor, pessoal. A igreja de Jesus não é opressora, não. A opressão vem de fora. Mas às vezes tem pessoas que o diabo tem infiltrado lá dentro da igreja. Toma cuidado. Sai do meio deles. Sai. Em nome de Jesus. Não precisa entrar em confusão e atrito, não. Sai na paz. E vai fazer o que Deus mandou fazer. Foi o que Jesus fez. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E os ensinava nos sábados. Pronto. Pronto, ele saiu da Galileia e foi para Cafarnaum. Ah, já que me aceito aqui, eu vou para Cafarnaum. E lá estava ensinando. Louvado seja Deus. Jesus não parou. Tem muita gente que parou. Tem muita gente que desanimou. Porque a afronta vem mesmo. Mas Jesus falou, não vou deixar parar meu ministério, não vou deixar amarrar meu ministério, não. Não me aceito aqui, eu vou para lá, vou para Cafarnaum. Eu vou. É isso que tem que fazer, pessoal. E servir a Deus. Deixam falar, deixam criticar. Temos que fazer a obra. Continuar evangelizando o Espírito do Senhor sobre nós. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ungiu para evangelizar, libertar os oprimidos, os quebrantados de coração, para salvar. Louvado seja Deus, irmãos. E eu finalizo aqui, graças a Deus por esses, que diz assim, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Irmãos, tinha alguns, ou muitos, que o expulsaram da cidade, o arrastaram, não quiseram que ele o liderasse, que ele estivesse ali no meio. Jesus queria até matá-lo, ele saiu do meio deles, foi para Cafarnaum, ensinava, e ali diz a palavra, que admiravam a sua doutrina. Que coisa linda, irmãos. Porque a sua palavra era com autoridade. Irmãos, se tiver alguém que não te admira, eu quero dizer para você que tem muita gente que vai te admirar. Tem muita gente que vai te honrar. Tem muita gente que vai te valorizar no nome de Jesus. Assim como se admirava do nosso Cristo. E sabe por quê? Porque Jesus está em você. Você tem o brilho do Espírito Santo. Você é um escolhido. Jesus não conseguiu agradar a todos. Mas eu quero dizer para você que a maioria ele admirou. O admiraram, perdão. Muita gente o admirou. E admirava da sua doutrina, da sua palavra. Tem gente que vai se admirar com o chamado que Deus te deu. Com as suas atitudes, com o seu jeito. Tem gente que admira, gosta do jeito que você é, do jeito que Deus te fez, porque sobre ti repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Em o nome de Jesus. Guarda essa palavra. O Espírito Santo está sobre ti. Jesus te deu o Espírito Santo. Que ele te dirija, que ele te guie. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Se você puder fechar os olhos, feche. Se você for se retirar para algum lugar, eu vou esperar. Mas agora é o momento. Em nome de Jesus. Você vai sentir algo sobrenatural aí. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo. Meu Deus, estão sintonizados nessa live pessoas que o Senhor tocou no coração. Pessoas que precisavam ouvir esta palavra, Deus. São pessoas ungidas e escolhidas pelo Senhor. São pessoas que o Senhor deu capacidade e habilidade a elas. Eu peço a Ti, Pai, mais unção e mais virtude. Porque eu sei que o Senhor tem uma obra a realizar na vida desta pessoa.
porque sobre ela repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Meu Deus, Espírito Santo, use essa pessoa, coloca as palavras na vida dela, na boca dela. Flua, Senhor, com teu poder através dela para curar. Que a fama de Jesus se espalhe através desta pessoa. Que os frutos do Espírito apareçam. Que a virtude do Altíssimo seja derramada para fazer grandes coisas, para libertar os oprimidos. Eu peço a Ti que o Senhor restaure essa vida, restaure o ministério dela, Pai. Que o Senhor avive essa pessoa em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu sei que essa pessoa tem muita gente que a admira, que gosta dessa pessoa do jeito dela, porque o Senhor conhece a cada um e cada um tem o seu jeito. É bem verdade que nós não vamos agradar muita gente, mas, meu Deus, sabemos que tem muita gente que tem o mesmo espírito que nós. E te agradecemos por essas almas. Às vezes ficamos nos importando com a minoria, Deus, sendo que a maioria está do nosso lado. Oh, Deus, torcendo por nós, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja um instrumento de justiça, de fama, de honra e glória do Senhor. Porque essa pessoa é uma bênção. Pai, eu te glorifico e te exalto pela vida de cada pessoa sintonizada nesta live. Meu Deus querido, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe onde tiver as plantas dos pés dessa pessoa. E onde ela colocar as mãos, que haja a tua bênção, que haja milagres. Eu te peço de todo o meu coração. Espírito Santo, que o Senhor dirige, que o Senhor venha dirigir sempre esta pessoa. Venha fazer essa obra magnífica através dela, a tua obra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ô glória!